Oi, gente. Bom dia, boa tarde, boa noite. Eu não sei que horas que você vai estar assistindo o nosso podcast. Bares SP Podcast, obviamente, no ar. Segundo episódio, o primeiro com Bia e Augusto, nosso time completaço, dando um en passant de como as coisas funcionam. E hoje, Bia Sobral recebe 2 convidados. Não vou apresentá-los ainda, porque ela, como anfitriã, fará essa apresentação. Mas eu preciso deixar aqui alguns agradecimentos, que é a ADESAMPA, a Secretaria Municipal de Desenvolvimento da cidade de São Paulo e a Prefeitura de São Paulo, que são responsáveis por esse projeto do SampaCast, que está recebendo a nossa equipe para poder gravar esse projeto para vocês. Então, espero que vocês gostem. Deixem nos comentários o que vocês querem ver no podcast do Bares SP, que assunto, que entrevista, que curiosidade que vocês têm. Fique à vontade, indique para os amigos, indique para os inimigos. Não tem o que fazer da vida? Assiste a gente. Tem o que fazer da vida? Assiste a gente do mesmo jeito, tá bom? Bia, vem assumir sua cadeira, meu amor. Oi, pessoal, tudo bem? Olha lá, muito obrigada por vocês estarem aqui acompanhando a gente. Esse é o primeiro episódio de uma saga aí, o nosso novo projeto, que é esse podcast para trazer aí muita tendência do segmento, não só o segmento de café, mas também segmento de bartender, né? A gente vai ter aqui também conosco o Augustinho, que hoje não pôde vir, né? Tá em aula, mas que nos próximos ele vai estar aqui com a gente também. E já para começar esse podcast aqui, que vai ser incrível, eu trouxe 2 pessoas maravilhosas. Elaine, eu vou deixar ela se apresentar para vocês. Elaine, que é dona de cafeteria, né? Sim. E o Roberto, que é um dos nossos... Eu acho que você deve ser um dos primeiros parceiros do Bares SP. Então, na verdade, a gente sempre vai trazer aqui pessoas que realmente fazem parte da nossa história, que tem uma história gostosa, para motivar quem está aí do outro lado também, certo? Eu vou pedir para você já se apresentar. Tudo bem, Elaine? Tudo bem. Tá nervosa? Não, eu também tô. Muito bem. Que friozinho na barriga, imagina. Se apresente para os nossos, a galera que vai estar assistindo. Sim, gente, boa tarde, boa noite, bom dia. Gostei da apresentação, porque a gente não sabe a hora que você está assistindo. Meu nome é Elaine, eu sou fundadora da Provence Cafés Especiais, que fica no Tatuapé, na região leste de São Paulo, que muita gente fala região Lost, mas não é não, tá, gente? A gente só trabalha com cafés especiais, uma graça. Eu sou casada, tenho 2 filhas lindas, e estamos nessa luta aí, né? De cafeterias, de cafés especiais, para o pessoal entender o que é esse projeto mesmo de verdade. Muito bem, Elaine, bem-vinda, viu? Obrigada pelo convite também, fiquei muito honrada. Muito bem. E você, Roberto? Então. Quem és tu? Meu nome é Roberto, sou sócio fundador da Blend Express, né? Nós já importamos máquinas para café expresso desde 1997, a marca Timbali, Casadil, né? Mas mesmo antes disso nós trabalhávamos com outros equipamentos. E estamos aí, né, importando essas máquinas Timbali, Casadil. Hoje também estamos com mais novidades, com a marca nova Simonelli e Vitória Arduino, além de também trabalharmos com as máquinas de filtrado da FET e lava-louças de uma marca italiana muito boa também chamada Aristar. Muito bem. E antes de você entrar nesse segmento, o que você fazia? Qual que é a sua formação? Então, eu... Que curiosa, eu não sabia! Então, nos anos 80 eu era estudante de Direito, né? Me apareceu um ponto na Praça João Mendes, aqui atrás da Praça da Sé, aqui no centro de São Paulo, e eu queria montar uma cafeteria. Olha. Eu liguei para algumas torrefações, e uma das que me recebeu foi o Café do Ponto, né? E o seu Américo Sato, que era um dos proprietários do Café do Ponto, ele queria expandir a rede própria de cafeterias que ele tinha, mas através de licenciados, né? Que na época não existia franchise, né? Então nós fomos o primeiro licenciado dessa época do Café do Ponto, na época que os proprietários ainda eram brasileiros, né? Que hoje o Café do Ponto já há vários anos está na mão de multinacionais. Que legal, hein? Que legal. Bom, vamos lá. Eu selecionei aqui algumas perguntinhas para fazer para vocês, mas eu vou deixar esse bate-papo um pouco mais descontraído para a gente trazer a energia que a gente tem em sala de aula para dentro desse podcast, tá? Eu queria saber, Elaine, na verdade, o que motivou você a abrir cafeteria, né? Porque a gente sabe que de uns tempos para cá
cresceu muito esse negócio, né? Esse é um modelo de negócio que vem crescendo cada vez mais, mas eu queria saber se você já era do café, já era ligado diretamente, indiretamente com o café, e o que levou você a abrir uma cafeteria? Tá, vamos lá. Eu sempre quis ter uma cafeteria desde pequenininha. Eu brincava de terra, fazia cafezinho com terra, né, com as amiguinhas e tal. E eu sempre falava assim, nossa, eu queria fazer isso para as pessoas, né? Doido, né? Mas e eu sempre quis ter um lugar para acolher as pessoas, para que eu tivesse ali um canto, sempre, muitos anos. Então eu tinha esse projeto, eu joguei para o universo e aí a vida vai trazendo as coisas que a gente realmente acredita, né? E quando o café especial começou a surgir na minha vida, eu falei, nossa, esse trem é bom, né? E aí eu falei, não, eu não vou querer só um cafezinho ali. Eu quero ter uma cafeteria de cafés especiais, né? E isso foi vindo, né? As coisas foram surgindo, mas aí eu precisava entender o que era, né? Quando eu falei, estou pronta. Estruturar as suas ideias. Exatamente, eu estou pronta, né? Já tinha ali, né, o fator financeiro que é importante. Eu falei, agora eu tenho que saber como que é, né? Os bastidores. E aí foi, eu encontrei a Bia no meu caminho. A Bia, na verdade, isso não tá combinado, hein, pessoal? Bares SP, né? Eu fui fazer curso, eu fiz não só de barista, mas eu fiz o curso de latte art, fiz o combo completo. Sim. Fiz o gestão também, que é na ESBRE, né? Fiz toda essa parte para poder entender, né, como que era, não tinha ponto, não tinha nada, eu só tinha um sonho. Né? Eu lembro que na primeira aula ali, aquela coisa, né? Ai, vou fazer café, que delícia, né? Aqueles métodos incríveis. Mas aí a Bia perguntou, tá? Eu quero ir numa cafeteria, né? E tá aí, né? E eu acho que é isso, né? Eu fui primeiro entender os bastidores de como até para poder entender ali o ponto da produção. Que é super importante, né? Eu acho que isso foi uma base muito importante para mim. Diminui, eu acredito que quando a gente tem um pouco de conhecimento técnico, acaba diminuindo aí a probabilidade. Isso não tem uma cartilha, né? Certo? Olha, faz assim. Sim. Mais que a gente tenha um plano de negócio bem estruturado, isso não significa que você não vai ter erros, né? Que não vai ter prejuízos. Claro. Mas quanto mais conhecimento técnico, eu acho que a gente diminui a probabilidade de erros, prepara a gente para esse cenário, sim, né? Com certeza. Que legal. E depois que você fez o curso, em quanto tempo depois você abriu a cafeteria? 5 meses. Uau! 5 meses. Porque eu finalizei ali, aí eu fiz primeiro o curso no Bares mesmo, depois eu fui fazer o de administração, né, dessa parte, né, e aí eu fiz outros também, eu fiz um de administração própria, cafeteria, ainda faço, um pessoal muito legal, que eu faço, né, tem lá as planilhas, as coisas assim, para a gente entender melhor, voltado para a cafeteria, porque é diferente de restaurante, né? Não tem nada. Porque uma cafeteria não é só café, né? Não é só café também. Não. Tem que administrar, né? Que não é fácil. Não é só acho que o mais difícil de tudo não é servir o café, é administrar a cafeteria, né? Exato, porque fazer café é uma delícia, né? Mas sim. Não é só isso, né? Mas é realmente cereja do bolo. Mas eu acho que foi, acabei em agosto, assim, eu abri, achei o ponto em janeiro, eu abri no final de fevereiro, então... Foi uns 5, 6 meses. Qual que é o nome da sua cafeteria? Fala aqui pra galera. É Provence Cafés Especiais. Fica no Tatuapé. No Tatuapé. Né? Depois a gente passa as redes sociais pra galera visitar. Incrível, venho acompanhando o projeto de vocês desde o primeiro. E eu fico assim, olha, surtada. Que eu ainda não consegui ir lá, né? Minha correria louca. Lá, Mas enfim, tá linda a cafeteria, eu venho acompanhando e parabéns, viu? Obrigada. É isso. É uma cafeteria que eu tenho acompanhado também. Tem o clima da Provence, né? Tem um pouquinho bem legal. dessa pegada assim do rústico com romântico, com clássico, tem essa mistura. Uma né? decoração bem legal lá, parabéns. Bem bonita mesmo, bem bonita. E você? Ô, Roberto, eu sei que você deu um pequeno spoiler aí na sua apresentação, mas o que motivou você, né? Porque você de advogado foi para o segmento de equipamentos, porque sem o equipamento não dá para a gente abrir a cafeteria, né? Então. O que motivou você
Então, como eu te falei, eu estava acho que no 3º ano de Direito, né? Aí me apareceu esse ponto e eu tinha esse sonho também de montar uma cafeteria. Aí montamos a cafeteria e naquela época, nos anos 80, não tinha muitas marcas de máquina para café expresso, porque o que acontece? Aqui o Brasil ele fechou a importação na época da ditadura militar, fecharam a importação em 1976. E depois foi reabrir o mercado para importação só o Collor em 1990. Né? Então, o que acontece? Esse tempo todo ficou sem importar tudo, carros, inclusive máquinas para café expresso. Então, nós tínhamos aquelas máquinas pré-76 e essas máquinas é que estavam rodando no mercado e umas primeiras marcas nacionais também. Então, nós tínhamos uma máquina que era uma marca italiana, Faema, que foi instalada na nossa casa lá em 1986, 87. Mas era uma máquina antiga e tinha uma empresa que tinha praticamente 90% do mercado de São Paulo. E a máquina era boa, mas assim, era de vez em quando quebrava. Sim. E o que acontecia? Eles não tinham problema, o problema não era a máquina, o problema era a manutenção. Então você tem uma cafeteria, está no centro, você imagina uma cafeteria, e naquela época quem tinha uma cafeteria era muito calcado no café expresso, não é como hoje, que a pessoa tem o café expresso e tem o café filtrado. Sim. Os dois trabalham bem e coexistem. Naquela época o cara tinha o filtrado ou tinha o expresso, então se você que tinha o expresso, praticamente você ficava sem vender nada. A pessoa demorava 3 dias para aparecer para arrumar a tua máquina. Então, era coisa demais. Então, né, nesse meio tempo, eu conheci um fabricante nacional de máquinas para café, que não podia importar, e comprei uma máquina dele. E quando eu falei para o pessoal da antiga locadora que eu ia colocar outra máquina lá também, eu não sei, eu acho que eles tinham ciúmes, eu não sei o que era. Eles tinham muito mercado na mão, então eles achavam que estavam dominando, e estavam mesmo, né? Sim. E ele falou, olha, se você colocar essa máquina aí, eu vou no mesmo dia e tiro a minha. Eu falei, poxa, não tem interesse também que eles tirem a máquina deles e coisa e tal. Aí eu deixei minha máquina guardada. Aí apareceu a oportunidade de fazer uma primeira locação, e daí foi, né? Aí foi. Aí trabalhamos com as máquinas nacionais por alguns anos. E em 1994, uma torrefação italiana bem conhecida entrou no Brasil. Não sei se pode falar o nome ou não. Pode. Pode, que é o Willy Café, entrou no Brasil. E aí, já deduzia. Porque até então a maioria dos cafés brasileiros era aquele café tradicional, no máximo que a gente chama hoje de superior, né? Não se tinha café gourmet, muito menos especial, né? Porque esses grãos verdes eles iam praticamente para fora. E assim, depois que entrou o Willy Café, já começou a trazer um novo padrão dentro do mercado. E assim, no 96 eu tentei trazer a Timbali, não consegui, em 97 procuramos novamente, e aí eles nos deram sinal verde. E a partir de então nós trouxemos a Timbali, né? Ele ficou trabalhando com as nacionais e a Timbali. Com a Timbali. Mas as nacionais nós demos um prazo, né? E assim, o padrão do nacional para o importado é muito diferente, né? Então, assim, a questão de temperatura, pressão, a estabilidade térmica é diferente. Agora, você falou uma coisa que é muito interessante e ainda hoje, né, que é a questão da manutenção, né? Essa foi uma das maiores dificuldades suas lá atrás. E isso ainda é uma dificuldade hoje, né? Porque eu sempre falo que barista, ele tem que ter conhecimento técnico, ele tem que conhecer o equipamento, ele tem que fazer a manutenção diária, todos os dias, né? A manutenção periódica, preventiva, que é com vocês, né? E não sei como que é isso ainda hoje, né? Porque você ainda está no segmento, né? Empreendeu, na verdade, né? No segmento há alguns anos atrás. Isso ainda é uma realidade, né? Muito. Sim. Acontece o seguinte, aqui no Brasil, o barista realmente, ele cuida, normalmente quando você fala em cafeteria, é diferente de uma padaria, um restaurante. A cafeteria é o centro da casa, o coração da casa é a máquina de café, né? Dos filtrados e tudo mais. Então, o cuidado com a máquina é outro, com os grãos. Então, é sempre muito importante, né? Ter um bom equipamento, um café de primeira, como a Helene trabalha com os cafés delas especiais, né? E ter um bom treinamento, que é a parte do Bares SP da Bia, né? Que já faz isso bem há tantos anos, né? E assim, é importante, né? Todos os dias o barista cuidar do equipamento, principalmente na questão da limpeza.
usar os detergentes necessários para fazer retrolavagem nos grupos, deixar a máquina sempre bem cuidada. Isso daí ajuda a manter o equipamento em ordem e, principalmente, o sabor do café. Sim. Porque o cara, muita gente, às vezes você tem o cliente, ele precisa a cada 3, 4 meses, né, comprar um detergente para fazer a limpeza dos grupos. E tem gente que, infelizmente, não utiliza. A grande maioria utiliza, mas um outro não utiliza. Quando aí, com lavam, o tempo, né? Quando lavam. Recentemente, eu vou contar bem rapidamente. Fazer um treinamento numa cafeteria e não consegui tirar o filtro do porta-filtro. Eles estavam há 10 anos com a mesma máquina, nunca tinham feito. Isso é grave, né? Não é só uma questão de higiene, né? Uma questão aí de alimento que está ali há 10 anos com resquícios. Então, é muito importante essa questão mesmo de manutenção, né? E altera muito o sabor do café, né? Altera muito. Dá amargor, sabe? O café não sai bem extraído, é terrível. Esse é um ponto, assim, que dá muito pano para manga, né? Essa questão da regulação, essa questão de conhecimento técnico, de conhecer realmente ali. Não é só sobre o café, né, Elaine? Eu acho que no curso, pelo menos, eu falo muito sobre isso. Que um bom barista já não tem mais espaço para amadorismo. Então, não adianta só conhecer do café em si, né? Mas é importante também conhecer um pouco do equipamento, né? O que está por trás ali, porque tem coisas que ele não vai conseguir. Não estou dizendo que ele tem que ser técnico, mas quando ele conseguir identificar algum problema, ele pode acionar a empresa. Olha, eu estou sentindo algo aqui diferente, e aí a gente consegue junto tá resolvendo aí o problema, né? Enfim. Mas, enfim, eu tenho uma outra pergunta aqui que eu tenho muita curiosidade de saber de vocês dois, na verdade, é sobre se hoje, Elaine, se tivesse... A gente sabe que é muito difícil abrir um negócio aqui no Brasil, né? Em qualquer lugar do mundo é muito difícil. Mas se você tivesse que abrir hoje novamente, você faria alguma coisa de diferente? Olha, apesar de eu ter feito muito curso, ter me estruturado, né? Até antes de abrir, eu tive uma assessoria muito boa. Até era um dos professores, né? Lá do Bares, ele deu essa assessoria, fez todo o treinamento com o pessoal, tal. Eu tive bastante estrutura, porém eu acho que eu esperaria um pouco, porque assim, né, o aluguel tá vencendo, você tem, né, mas eu acho que eu estruturaria um pouco melhor a parte das minhas fichas técnicas, de ter, porque também quando você vai abrir, o meu cardápio é muito amplo, então você abre com um monte de coisa para ver o que vai rolar, né, o que vai funcionar, o que cada região exige um pouco mais, gosta disso, não gosta, então assim, primeiro momento você vai entender o cliente. Sim. E eu absorvi essa ideia e falei, não, então vamos, e aquilo foi rolando, entendeu? Então eu acho que mesmo os itens que fossem para testar se ia funcionar ou não, eu acho que eu se fosse para falar para alguém, eu falaria... Optar por um cardápio mais enxuto. Talvez mais enxuto, mas mais técnico mesmo, sabe? Assim, eu acho que isso é um problema que eu carrego até agora. Você sabe que alguém que deve ter alguém aqui que está ouvindo isso, está abrindo cafeteria, isso é uma informação muito importante. É muito importante. Segura um pouco a onda, faça isso, porque depois você é uma bola de neve mesmo, tá? E hoje eu tô estruturando isso de uma maneira mais digital, mais tecnológica, porque eu tenho isso, mas papel, em planilhas. Então, hoje eu estou estruturando isso de uma maneira mais técnica, mais realista, né? Então, eu orientaria. Eu acho que isso é uma coisa que eu faria diferente. O resto, a gente nunca sabe. Né? É uma coisa que você não sabe. Você vai ter um público, cada um não tem. Você comentou que não tem uma receita. Cada ponto é um ponto, cada público é um ponto. E uma coisa muito importante, Bia, assim, que eu acho, que eu acho não, que eu tenho certeza, por mais difícil que esteja os primeiros meses, primeiro ano, não mude o foco. Porque eu vejo muito lugar que começa, é um bistrô, é uma cafeteria, não sei o quê, aí o ticket médio, o restaurante é melhor. Taca lá os PF da vida, não funciona. Ou você vai para PF e abre um PF já aí,
tudo bem, vai ser feliz, mas não mude o seu foco. Não se perder, Persistir, né? Não as pessoas se perdem e aí é que não funciona. Talvez seja porque abre o negócio querendo ganhar dinheiro, né? Talvez às vezes, eu preciso ganhar dinheiro, talvez seja esse o motivo, né? Estruturar melhor as ideias, isso é muito importante, né? Muito importante. Se é seu foco, vai, põe o pé firme, porque as pessoas vêm falando, põe isso aqui, põe isso aqui, põe... Se você for fazer tudo que te falam, não vai funcionar. Então, põe o pé firme. Né? E é muito engraçado, porque, por exemplo, eu já tive cafeteria, né? Eu tô com uma segunda nano cafeteria agora, não sei se vocês sabem. Não. Mas, enfim, e é muito engraçado, porque, assim, eu abri com um cardápio enxuto, muito enxuto, com basicamente 3, 4 itens de bebidas e 2, 3 itens de comidinhas, né? E é muito engraçado como o perfil do público, porque a gente tem que vender, a cafeteria é minha, é o meu sonho, é a realização do meu sonho, mas aquela pessoa que está ali do outro lado, eu preciso também atender a necessidade dela. Será que ela quer tomar a bebida que eu escolhi para minha cafeteria? E tem muito disso também, né? Para a gente sentir a vibe do nosso público e entregar para ele o que realmente ele quer beber. Né? Não é a cafeteria é minha, mas quem manda, quem vai pagar as minhas contas é o cliente que está entrando ali. E tem uma questão também de você estruturar a sua cozinha e seu bar. Então, aquilo que lá no fulano dá certo, ou, nossa, você vai ganhar muito dinheiro se você fizer essa receita XYZ, vamos mudar, né? Então, assim, mas minha cozinha comporta? Não. Meu bar comporta? Não. Né? Então, o meu cardápio também é super enxuto. Eu tenho 16 métodos de preparo de café. Todos na mesa, tá? Isso é muito legal você falar. Todo mundo fala. E com atendimento na mesa, como exclusivo. você consegue? Eu falo, não faço no bar. É um serviço bem personalizado, você não perdeu a essência. Né? Você estudou basicamente o que você queria fazer. E determinou a essência e foi. E você dá os grãos, né? Você dá os grãos para a pessoa sentir o aroma e tudo mais. Eu né? tenho lá, hoje eu tô com 10 tipos de grãos diferentes, a pessoa escolhe o grão, escolhe o método que quer fazer, e a paixão que ela ensinava lá, o Aeropress, a Chemex, eu aprendi todos esses métodos, aprendi com essa pessoa. E aí... A gente tem 16 motivos, no mínimo, para ir na cafeteria. E assim, você vê o brilho nos olhos do cliente, você... Né? É uma pausa. E não adianta, às vezes as pessoas falam, mas a pessoa só quer entrar e tomar café. Tudo bem, ela vai entrar e vai tomar um café. Mas enquanto a gente está lá preparando, eu falo para ela tudo que eu tenho. E essa pessoa volta quando ela tiver um tempo mais tranquilo. É uma pausa na vida das pessoas. Então, assim, a gente não é aquela cafeteria, né, fast food. Não. Tem muitas por aí, ok. Né? Então, lá não. Então, a pessoa vai ter que ficar lá. A gente explica como que é, como que faz, dá dicas. Eu tenho essa moca aqui em casa, mas fica ruim o café. Peraí que eu vou te ensinar. Porque eu aprendi. Então, a gente ensina. Então, isso é legal. O cliente também gosta disso, né? Então, é bem chutinho. Só nos métodos já tem 16. Imagina o resto do cardápio. Que legal. Mas eu acho que é isso. É o meu foco. Serviço, né? E eu bato o pé né? Algumas pessoas, não, porque né? Alguns cursos que eu faço, não, imagina, é bobeira. Não é bobeira, né? Xícara de café, o café vai ser bom, mas é experiência. Sim. Né? Então, é difícil a gente encontrar uma cafeteria que hoje sirvam 16 métodos. Talvez esse seja realmente aí o seu diferencial. Não é à toa que você já está o quê? 3 anos, né? 3 anos, com a cafeteria. 3 anos e meio já. Eu acho que você está indo pelo caminho certo. Né? E se errar também, tudo bem, faz parte da rota. A gente recalcula a rota, exatamente, né? É isso. Exatamente, tá tudo bem, não tem problema. É isso. Roberto, e você? Você mudaria alguma coisa? Se você tivesse que abrir, ganhei na Mega Sena acumulada e quero abrir o mesmo negócio, você faria alguma coisa diferente hoje? Então, se fosse diante de tudo que a gente está vivendo hoje, a importação, tributação. Não, eu acho que eu faria a mesma coisa, que assim como vocês, eu adoro café, né? Eu acho que eu faria mesmo, obviamente que não com aqueles produtos, com aqueles equipamentos daquela época de quando comecei.
porque hoje tem muitas máquinas maravilhosas, que além da Timber, hoje a gente está trazendo também 2 marcas bem reconhecidas, são a Nova Simonelli e a Vitória Arduino. E a Vitória Arduino. A Vitória Arduino, que por muito tempo foi equipamento oficial do Mundial de Baristas, né? Eles têm um moinho também, que é modelo Mitos, né? Que é um moinho que até... Que eu amo. Que também é o moinho atual do Mundial de Barista. Então, são equipamentos hoje que não existiam naquela época, não existiam para nós, né, no Brasil, né? Mas assim, que hoje o mercado, como está evoluindo muito, então a gente tem sempre que estar correndo atrás dessas novidades, do que tem de melhor lá fora para poder apresentar isso para o público aqui, né? Uma coisa que eu venho percebendo muito, você participou agora, né, do São Paulo Coffee Festival, que é uma feira voltada para consumidor final. Eu percebo um movimento dos coffee lovers, né, que quer ter sua máquina em casa. Eu não sei se isso ainda é real, se a galera procura vocês. Como é que está esse cenário para vocês? Não, impressionante, viu? São Paulo Coffee Festival foi a 4ª edição. Só que nós nos apresentamos só nessa última. Eu fiquei impressionado. O nível de detalhamento e conhecimento dos coffee lovers. Eles conhecem todas as marcas que tem e que não tem aqui, todos os métodos. Eles conhecem tecnicamente, detalhadamente cada uma das máquinas. Aí você fala, essa máquina tem um termobloco, e essa daqui tem uma caldeira, essa daqui é bomba vibratória, essa daqui é bomba rotativa. Quer dizer, eles sabem todos os detalhes, e é o seguinte, eles querem ter, uma grande maioria, quer ter em casa uma máquina pequena, mas com a mesma tecnologia que tem uma máquina profissional, uma máquina de cafeteria, como você tem na sua cafeteria. Olha, que engraçado. E os moinhos, e café, e os métodos, os acessórios, é uma coisa incrível, né? Fiquei surpreso. Isso eu fico me perguntando, cara, já pensou isso? Se isso realmente vira moda, será que as cafeterias vão ter que ser fechadas? Né? A gente põe os métodos. Tem que se readaptar, né? Aliás, só uma brecha aqui, né? A gente trabalha com as máquinas da Blend desde que inaugurei, né? E só um mexão aqui. Assistência técnica, atenção, nunca tive problema, ó. Um dia ela estava fazendo barulho, lá o negócio começou a chiar, liguei para o Cristiano. Ai, pelo amor de Deus, o que está acontecendo aqui? Aí, não, tá, ó, é assim, né? Abre lá os negócios e tal, mas eu vou mandar um técnico. O técnico chegou lá, já tinha parado de chiar, mas aí ele fez uma verificação e tal. Aí um dia uma das meninas ligou a máquina e a máquina não esquentava, né? E eu correndo e tal, né? Você pega o telefone e liga, né? Olha, não tá esquentando, né? Aí dá uma olhadinha no botão que ele tem 2 cliques. Você tem uma casa Jill. Aí eu falei assim, não, eu sei que tem 2 cliques, mas poxa, a menina tava lá já há tanto tempo, né? Nossa, morri de vergonha. Mas ele me deu essa... Mas acontece. Quanta coisa eu também não esqueço. Aí eu só pus a mão ali, eu falei, desculpa, tudo bem, só queria te falar bom dia, tá? Mas assim, eu acho importante a gente ter, né? Porque nesses momentos assim de aflição, né? Alguém que dê o suporte. Na Blend, realmente eles estão sempre ali, né? A manutenção, vão lá, olham tudo. Nós é que agradecemos legal, aí a parceria de uma das principais casas da Zona Leste. Obrigada! Eu acho que a gente conseguiu um desconto aí. Eu acho que sim. Olha, mas isso é muito legal, né? Ter empresas que realmente deem um respaldo no pós, né? A gente sabe que hoje em dia tem muitas empresas que oferecem o mesmo serviço, mas na hora que o cliente liga, né? O telefone toca, ninguém atende. Olha, a gente vai, não vai, né? Então, isso é muito importante. Pelo menos lá no Bares SP, a gente faz, assim, eu sou extremamente, não vou dizer chata, mas eu sempre tive muita preocupação com os alunos que estão indo lá também, né? Então, assim, a gente recebe inúmeras solicitações de empresas para estarem lá e fazer parte do nosso corpo de parceiro. Então, eu tento trazer empresas que realmente tenham a mesma filosofia que a gente tem. Porque lá no Bares a gente entrega o que a gente vende. Então, se a empresa, por exemplo, do Roberto, não entregar aquilo que ele está me dizendo para fazer parte ali, não vai fazer parte do nosso rol, né? Então, a gente fica muito feliz mesmo de ter esse feedback. Até porque também eu já fui cliente de vocês, né? Sim.
Na sua cafeteria, né? Na minha cafeteria e antes também, É. né? Quando eu comprei minha primeira máquina, foi com o Roberto. Com os Então, eventos, assim, né? a gente se preocupa muito com esse perfil, né, de parceiros, porque na maioria, muita gente que faz o curso nosso, ele está abrindo cafeteria ou tem intenção daqui a alguns anos abrir um negócio no segmento de café. Então, ali ele vai encontrar um portfólio de parceiros que no futuro pode ser que demete, né? Então, são que realmente pessoas que atendam a necessidade, que não só vai vender, né? Mas que vai estar presente no pós, né? Porque um dia de cafeteria fechada, imagina você, Roberto. Minha máquina, sei lá, deu problema e não vou conseguir. Uma cafeteria, o protagonista é o café. Sim. Por isso que é muito importante, né? Muito importante a pessoa que vai comprar ou alugar uma máquina pesquisar o serviço que vai ser prestado. Não é só se a pessoa está economizando ou 50 ou 100 reais. Porque às vezes fica poucas horas sem a máquina de café. Quanto vai custar isso para ele? Um café hoje está 8, 9, 10, 12 reais. Se ele deixar de vender 30, 40, 50 cafés, é muito mais do que essa diferença. Então, acho que é muito importante, existem inúmeras empresas, mas sempre pesquisar o serviço das empresas, frequentar os clientes, ver se estão sendo bem atendidos. Hoje em dia tem um site que o pessoal pode consultar, que é o Reclame Aqui, e ali fala, ali se tiver qualquer empresa tiver reclamação ou não, consta lá, porque o pessoal hoje em dia mete a bronca mesmo, né? Hoje em então dia é fácil, hoje em dia é bom sempre consultar, porque isso aí vai fazer diferença com o tempo. Que ou você compra a máquina, vai ser de eterno sua, ou você aluga a máquina, fica com um contrato pelo menos de 1 ano. Então, é muito importante ver essa questão do serviço, que é justamente a nossa parte, né? É o principal para nós aqui. E nossos técnicos, a gente procura contratar técnicos com 2 anos de curso de um Senai. Então, assim, a gente dá todo o treinamento, antes de sair para a rua, ficam meses dentro da oficina da Blend Express para fazer o treinamento, para depois poder assumir uma área da rua. Fazem os cursos da Bia. Os nossos técnicos sempre fazem os cursos lá do Bares SP, porque é importante, não adianta ser só técnico. Você pode ver que toda empresa, ela pode vender todo tipo de equipamento, mas as empresas que vendem máquina de café expresso são separadas, porque é uma coisa muito específica. Porque além de, não é só fornecer o equipamento, tem toda a questão de regulagem e treinamento do cliente. Por isso que muita gente às vezes fornece o forno, o balcão, a máquina de lavar louça, etc., mas a máquina de café, sabe que é um trabalho diverso, diferente e à parte. Mas a gente tem mesmo os rapazes quando vão lá, eles a gente fica perguntando, né? Meu barista, ele é bem centrado, assim, ele limpa bem a máquina, né? A gente tem cuidado, assim, né? Até a gente recebe elogios, tá? Não, mas a gente pergunta, e ele também pergunta sobre várias coisas específicas, né? E ele fala sobre regulagem, uma série de coisas. Sempre os meninos falam, mas é verdade, isso é verdade. A gente percebe que tem um conhecimento por trás, né? Não é só um técnico que vai lá limpar. Não, é super importante o trocar, técnico. Não, ter essa visão do outro lado, né? Eu digo isso porque durante todos esses anos trabalhando na profissão, geralmente quando eu chego numa cafeteria e eu pergunto, né, enfim, aí a galera fala, olha, eu regulei ela, que dia que foi mesmo que o técnico veio aqui? Então, geralmente, né, quando não tem o conhecimento técnico, quando não é um barista, quando é um atendente que extrai bebida, ele espera a visita do técnico para poder regular o café, né? Então, peraí, mas você vai pedir o cara técnico, muitas das vezes, às vezes o cara não sabe, né? Ele aprendeu daquele jeito com uma pessoa que também nunca fez o curso. Sim. Então, é importante ele ter essa noção do outro lado, porque ele pode não regular sempre, mas ele pode indicar os caminhos do moinho, o que ele precisa fazer, para indicar o barista ou o atendente que ainda não fez o curso, para fazer essa regulagem, entender que ela é feita todos os dias, e às vezes no mesmo dia, algumas vezes, né? Mas é muito importante. Todos os cuidados, são mínimos detalhes, né? Na verdade, vocês sabem bem, né? São coisas muito simples, né? Que é a extração de um café expresso, mas são várias coisinhas simples. E tem que observar todas elas. E que fazem, parece que não, mas fazem a diferença. O cara que, por exemplo, chega à noite e não guarda o café.
entendeu? Não põe no saquinho, fecha bem, tira todo o ar, né? E isso daí, no dia seguinte, o cara deixou o café na cúpula. Quanta diferença vai fazer no café? Muito, Vai muito. perder todo o aroma, sabor, já prejudica muito, né? Então, E com o nível de clientes que a gente hoje já tem, como você mesma falou no São Paulo Coffee Festival, o conhecimento técnico que os coffee lovers têm, quando você chega numa cafeteria e não mantém essa constância, né, dentro da xícara, que é um dos pontos mais importantes, ele também vai entrar no Insta Sim, e vai claro. reclamar. Então, E o pior, tem né? Não muito. volta, né? não volta. E a gente costuma dizer, não adianta, o cliente vai 10 vezes na sua cafeteria, toma 9 bons cafés, um ruim que ele toma. Pronto. Às vezes você se habitua e ainda dá uma segunda chance, mas você não, olha, eu vou falar, vai, depois não volta mais. É verdade. Um que você não E pode acontecer, né, Pode, Roberto? Às pode. vezes a gente serviu um café que, sei lá, deu algum problema e tá tudo bem também, né? Porque nós somos seres humanos, né? Eu costumo dizer que os valores a gente recupera, né? Mas a confiança daquele cliente, ela é muito mais importante do que o valor que ele Lógico. gasta ali, Sim, né? Então é sim, importante a gente manter É. aquela Entender, relação com o público. E tá sempre de olho, né? Sempre ali, detalhes. É um expresso só? Não é. É o expresso. Então é diferente. Então, cada expresso a gente tem que estar olhando, contando ali os segundinhos que vai cair. É um fazer a coisa com isso, carinho, né? né? Em suma, né? Fazer a extração com carinho. Né? É Não um adianta, movimento. É um movimento, né? é. A gente não tá lá, né? A gente entende que padaria vai lá e, né? Mas não, Sim. se a pessoa procurou, né? Porque tem realmente um pouquinho de conhecimento, né? E a gente tem que estar. Mas você falou agora uma coisa, né? Padaria faz de qualquer jeito. Não sei, mas eu venho prestando atenção e eu reparei, assim, venho reparando que as padarias vêm mudando também isso, né? Vem Verdade. mudando muito. Inclusive, não sei se Casa Brook é cliente de vocês. É uma padaria que fica ali na região da Vila Olímpia. E o dono tinha, eu acho que uns 65 anos quando foi fazer o curso comigo. Eu achei muito fofinho, né? E foi o meu melhor aluno na turma. E ele foi lá e quis aprender tudo. E, cara, a cafeteria dele, você vai lá, às vezes é ele que vai extrair o café. Então, eu percebo que esse movimento também, né, de cafés com excelência, de entregar um bom café dentro da xícara, também saiu do cenário da cafeteria. Tem algumas padarias que sim. Tem padarias, Então, já restaurantes também, hotelarias, né? Alguns hotéis já servem aí os cafés de qualidade. Especiais, né? Então, ele vem realmente expandindo. É um mercado que realmente está evoluindo, né? Tanto que a gente vê aí esse universo de coffee lover, que hoje já não é mais nem coffee lover, né? Coffee lover geek, né? Que eles estão num nível de conhecimento técnico que, assim, que às vezes tem barista que não tem. Né? Então, gente, vamos correr atrás. Né? Ah, mas eu já tenho o curso de barista. Faz outro, vamos se atualizar. É tudo, gente, é tudo. nunca Tem tudo. É tudo, né? tudo faz Não, tudo dá diferença de detalhe. Até a xícara. Hoje tem xícaras aí muito boas, que tem Tudo, xícaras aí que a unidade custa R$120, Pois né? é, Então, Exatamente. mas tudo ajuda, tudo ajuda. Tudo, E não é tudo só, contribui. tudo contribui. Isso é uma somatória, como eu falei, para tirar um bom expresso, uma somatória de pequenos detalhes. Muito. Roberto, quando o cliente ele te procura, né? Vocês também dão todo esse suporte, né? De instalar o equipamento, o que eu preciso? Ah, pode ser galão, ou pode ser rede hidráulica, cabeamento hidráulico e elétrico, pode pôr tudo junto. Vocês dão todo esse suporte, né? Acredito que você deve ter passado por isso também, né? Sim, que essa questão sim. da logística operacional, onde é que a máquina precisa estar Sim, instalada, sim. até para oferecer um bom serviço também e bom Sim. funcionamento do equipamento, Sim, né? sim. Não, é muito importante. A boa, principalmente numa cafeteria, em qualquer estabelecimento, mas na cafeteria é essencial. A pessoa que entra, se for uma casa de rua, de preferência que a pessoa já veja, o cliente já veja da rua a máquina. Entendeu? Se for uma casa de shopping, alguma coisa assim, mas Você assim... para com isso, que eu vou querer montar um palco para botar minha máquina na próxima cafeteria. Não, você está brincando, porque assim, é O negócio muito... rodando já. É muito mais importante sim. o cliente ver a máquina do que o cara ler na tabela de preço lá café expresso. Porque a máquina chama, né? É um chamariz, né? Porque muita gente gosta do café expresso, assim como gosta também do café filtrado. Sim. Então, Sim. a gente tem
que dar o local de destaque. Outro dia eu passei em frente, numa loja de rua, de uma grande rede de cafeterias, que eu não vou citar o nome, mas a máquina de café, da rua você não vê a máquina de café. O cara colocou uma vitrine de salgados na frente. Não pode fazer esse tipo de coisa, né? Então, o café expresso, a máquina de café expresso tem que ser sempre num lugar que esteja bem à vista. Quando o cliente, às vezes, chega logo no começo, a gente dá até essa assessoria, não somos arquitetos nem nada disso, nem queremos substituir, porque a função do arquiteto é importantíssima. Mas a gente pode falar o melhor lugar, ó, coloca mais aqui na frente. Ali olhando, né? Se a máquina puder ficar de costas, a parte de trás da máquina para o público, o barista consegue enxergar e conversar direto com o cliente. Sim. Sabe, são uns detalhezinhos que vão fazendo a diferença, né? Você vai auxiliando, né? Isso. Um pouco. Que legal. Além de passar todos os pontos necessários para ele poder fazer a instalação, até a altura do balcão, uma altura que seria, geralmente a gente fala em torno de 90 centímetros, para ficar mais operacionalmente fácil, para quem nem é muito baixo, nem é muito alto. Sim, então, são vários detalhezinhos, né? Os pontos de água, de esgoto, energia, etc. e tal, para poder fazer a instalação tranquila, né? Sim, que bacana. Tem que ter essa visita técnica antes. É muito importante, né? Às vezes eu recebo alunos que já têm realmente o projeto pronto, né? E realmente, assim, às vezes a gente encontra uns projetos que não tem nada a ver, né? Operacionalmente não viabiliza até tudo muito longe, ou, por exemplo, freezer em outro espaço. Isso é muito importante a gente pensar, né? Bom, vamos lá. Elaine, quais são os prós e os contras deve ter, não é possível, não é só flores, né? Não, pelo amor de Deus. Tem muitas flores lá, hoje para encobrir os contras. Da decoração, não é isso que eu tô falando. Não é isso, tá. Mas fala assim pra gente, principalmente para aqueles que estão assistindo a gente, quais são os prós e os contras, né? Todo segmento a gente sabe que tem, né? E hoje, assim, essa sua resposta, talvez aí vai ajudar quem está assistindo a gente, né? Aliás, você que está assistindo, não esquece de curtir, viu? Compartilhar, né, Janaína? É isso, né? É isso, vamos lá. Eu acho que o que joga muito contra, né? Eu acho que isso não é só no segmento de café, mas no geral, hoje no Brasil, é essa contradição de tributação, de impostos, de regras. A gente nunca sabe o que está certo, está errado, uma hora está certo, está errada. Eu vou citar aqui uma coisa assim, bem que aconteceu com a gente tem um parklet na parte de fora, aí não podia ser mais assim, não podia ser assado, isso aqui, e a gente não recebe informações, né? Então aí, quando vê, você já tem que mudar, e aí, né, aquela coisa estava legalizada, enfim. E isso é com tudo, né? Então eu acho que isso joga muito contra a gente nunca tem a certeza de que aquela regra que era o ano passado, ela serve para esse ano, e ok, você está dentro da lei, você está dentro das coisas, né? Até tanto no âmbito tributário como trabalhista, eu acho que isso dá uma certa ansiedade, causa uma certa ansiedade na gente, né? Isso é bem complicado. Às vezes o pessoal me pergunta em relação a concorrentes, por exemplo. Eu vi um curso outro dia que estava falando assim, quais são os maiores concorrentes, né? Na verdade, nós temos concorrentes, tipo, temperatura, férias, Copa do Mundo. Então, assim, a gente se preocupa, né? Acho que a gente tem que se preocupar muito com, não só com o concorrente vizinho. E tudo bem, ele está fazendo o trabalho dele, e eu gostaria que o brasileiro tivesse a mentalidade de que vamos trabalhar todo mundo junto, todo mundo crescer junto, né? Mas, infelizmente, não é assim. Mas a gente tem essa concorrência... eu indireta, acho que a gente pode chamar. Indireta, e essa concorrência é muito cruel, porque você nunca sabe, né? O que é, principalmente cafeteria. Se está muito calor, você tem que suar ali para trazer alguém para tomar, porque o conceito de café, né? Os dias muito quentes é muito difícil. Mas você põe em bebida gelada, você faz tal, mas é complicado. E as pessoas vão para piscina, para praia, não sei o quê. Então, a gente tem essa né? Não é a mesma coisa do que dias mais frios, enfim.
né? A gente tem Copa do Mundo, pra gente não rola, as pessoas vão para bar. Vamos para né? cá, fica em casa, Vão né? ficar em Vai casa. assistir Então, jogo numa cafeteria. não vai, não vai. Então, desiste de você querer pôr no telão, fazer porque as pessoas não vão, né? Então, a gente tem isso também. Eu acho que isso é uma coisa que a gente tem, mas eu acho que o que dá muito problema é em relação a isso, né? E o comprometimento de pessoas. Sim. Se Né, fala eu acho funcionários. de funcionar. Eu acho que o comprometimento hoje de ter aquela coisa que as pessoas entendam realmente o que tá, né? Qual que é a sua função, qual que é. Você tá aqui, pô, cara, você levantou cedo, você sai da sua casa, você arrumou, pegou ônibus, metrô, trem, sei lá. Dá o seu melhor, né? Sai da sua casa, vai trabalhar, dá o seu melhor. Tá contente? Vai procurar outra coisa que você esteja contente, né? E hoje tem essa cabeça, essa política na cabeça de que não. Então isso a gente tem que lutar muito contra isso também, Sim. né? E a gente tem que acolher as pessoas. É óbvio que tem pessoas maravilhosas, graças a Deus, sou abençoada, né? Que tem pessoas maravilhosas ali que estão do meu lado, mas é muito difícil. Mas é muito difícil. Essa parte hoje realmente eu acho que pega um pouquinho, né? A parte tributária, de você nunca saber se está certo, se não está, aí você contrata contabilidade, você vai, mas será que eles estão atentos a tudo que está acontecendo, né? Então a gente tem essa contradição. Por isso que a gente tem que amar, né, o que a gente faz, porque dores a gente vai ter sempre, né? E aí quando a gente trabalha num segmento que a gente não é muito afim, e aí encontra com esses problemas, a gente larga de mão. Mas é muito gostoso, eu gosto muito de pessoas, eu gosto muito de conversar, eu gosto de entender ali as dores, até dos colaboradores, dos clientes também, eu gosto de estar ali, eu gosto de saber o que mais, qual lado que a gente pode melhorar, qual lado que a gente, né, está confortável, se não está, o que a gente pode, né, as reclamações ali a gente fica atento, é lógico que não dá para atender, eu gosto do A, eu gosto do B, aí o outro gosta do C, não é isso, mas pontualmente, se o cliente reclamou, será que, né, vamos sentar na cadeira, vamos ver se é isso mesmo, né, e eu gosto de fazer isso também, né, e a gente tem que estar atento, porque às vezes pode ser uma ação válida, que você troca um negocinho e funciona. Sim. Né? Então, eu gosto muito disso. Se né? colocar no lugar porque né, a gente quer que as pessoas fiquem confortáveis. E né? hoje eu vejo, assim, como você falou da questão da mão de obra, a maior dificuldade dos clientes hoje de cafeteria, não é só de cafeteria, no ramo gastronômico em geral e no comércio no geral também, é a mão de obra, né? Não está fácil hoje em dia. Hoje está difícil a mão de obra, principalmente no nosso ramo. O pessoal precisa trabalhar muitas vezes sábado, domingo, o horário é mais extenso. Sim. Então, isso daí hoje é a grande calcanhar de Aquiles do nosso ramo, né? A gente eu estou mudando, né, a partir desse mês de junho e julho, eu estou fazendo alguns testes, né, quer dizer, já implantei a escala 5x2, né, eu acho que era uma coisa que sempre estava na minha cabeça, tal, e aí veio. Eu já saí na frente, se for ou não for, aprovado, não importa, né? Mas eu achei que é interessante, e por incrível que pareça, a gente ainda está em adaptação, Sim. né? Porque aí tem férias, tem isso, tem aquilo de um outro, mas por incrível que pareça, é maravilhoso, é muito melhor. Sim. Né? Melhorou o ambiente. Muito, muito. Né? Que bom, né? Melhorou, e eu vejo alguns lugares que tem 4x3, eu ainda não tô tão né, bem assim para isso, mas eu acho que de repente legal, mas a 5x2 legal. Uma coisa que eu faria, agora lembrando, uma eu já dica colocaria já a minha estrutura por 5x2, tá? Eu já colocaria que pelo legal. menos já abriria 5x2. assim. Já abriria 5x2. Legal. Porque a gente veio com essa carga, tinha que ser 6x1, 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 e o fluxo que você consegue ter durante o dia, a escala toda, eu tinha 2 turnos todos os dias. E você abre todos os dias? Menos segunda. Menos segunda. Hoje ainda, mas e o resto do dia você faz um revezamento. Revezamento. E de domingo eu abro só à tarde, então são poucas horas. E você precisou pegar mais mão de obra em razão disso? Então, eu não necessariamente, não exatamente, porque eu tinha um funcionário que se desligou, eu fiquei uns 2 meses sem essa função, e aí eu contratei um. Então, se você pensar alguns meses, é a mesma quantidade de funcionários. Sim. Mas eu consegui
fazer. Que legal. Ainda tá aquela, Que legal, né? Elaine. Mas eu tô Adaptação. gostando muito. Que legal. Mas eu tô gostando Aí muito. os colaboradores também valorizam isso, Eu né? acho importante. sim. Eu acho que todo Ela mundo tem já que descansar. Eu Tá acho que tem saindo que na ter, frente, né? Já. Acho importante a pessoa ter 2 dias para arrumar as coisas, Uhum. enfim, né? Para ter até. E a gente sabe o quanto isso é importante. Sim. Eu não vou falar aqui sobre. Não estou defendendo mulheres, né, no caso. Mas é que a gente, nós, né, é Sim. filho, né? É Sim. resolver problemas burocráticos e casa. E um dia, realmente, se eu tivesse pesado, tido essa oportunidade lá atrás, eu acho que eu seria um ser humano feliz. É, Mais feliz. eu acho Não, tô importante. brincando. Eu acho importante, acho que é Mas válido, né? A gente ainda não consegue fazer essa escala mais assim aos sábados, porque é um dia de muito Sim. fluxo, então tem que estar a galera toda lá, né? A gente ainda conta que tem de vez em quando um ou outro de férias, então. Mas eu acho que durante a semana dá para. Vai se adaptando, Vai né? se É adaptando isso. e aí a gente vai melhorando isso também, né? Aí daqui a Boa. pouco vai ser uma realidade para todos. Provavelmente, né? Essa é uma realidade tá para tudo todo bem, mundo. eu acho e que vai é ter que importante. Eu adaptar, acho que é importante, sim. Roberto, a gente estava conversando antes de entrar aqui e você disse sobre tributação, né? Eu acho que na mesma linha que eu fiz a pergunta para Elaine, você poderia dar uma... Porque a galera acha que é muito fácil, né? Importar equipamento, né? Não. Pois é. E as coisas como a Elaine falou, né? O problema não é só questão de tributação e tudo mais. O problema é a mudança das regras do jogo. E nem agora. Nós temos aí... São praticamente 5 impostos que recaem sobre importação de máquina para café. E assim, recentemente o governo aumentou o imposto de 1.200 itens, 1.200 produtos importados, dentre eles a máquina para café expresso. O imposto, por exemplo, um deles, que era o imposto de importação, que era 11,2%, foi para 20%. Quer dizer, acaba onerando, porque assim, a tributação ela é feita em cascata. Alguém vai ter que pagar essa conta. Ela é feita em cascata. Você pega o preço FOB da mercadoria, soma o frete, depois em cima disso você coloca o imposto de importação, aí você soma os 3, coloca IPI, aí você soma os 4, coloca ICMS, e depois ainda vem o PIS e o COFINS. Quer dizer, então, junto com todos os outros custos que você tem numa importação, a coisa hoje, que até pouco tempo atrás, até fevereiro, já era alta a carga aqui, maior do que quase a totalidade dos países, já era em torno de 50%, hoje chega a quase 90%. Então, assim, é uma coisa que, apesar de você ver um percentual baixo que mudou, mas lá no começo da cadeia acaba interferindo muito no custo final, porque além de tem outras despesas, armazenagem, despachante, aquela coisa toda, então quase que dobra o custo da máquina para café. E muitas outras mercadorias. Então, é uma coisa que a gente vai estar sentindo agora. Vão chegando as mercadorias, infelizmente, não só nós, mas o mercado todo tem que reajustar isso daí, tem que repassar. Hoje, uma parte a gente procura absorver para não aumentar muito, mas uma parte não tem jeito, né? É muita tributação, né? Muita. Falar sério. E aí acaba impactando, né, os pequenos donos de cafeteria, né? Todos os empreendimentos de cafeteria, direto e indireto do seu negócio, né? Sim. Muito. Mas o brasileiro vai se adaptando, né? Exato. O pessoal lá fora diz que gostam, inclusive, muito dos economistas brasileiros por causa disso. Como as coisas aqui mudam. A gente acredita, né? É verdade. Bem, desculpa. Não, imagina, pode Ia falar alguma falar. coisa? Não, já complemento. Bom, a gente está finalizando e eu gostaria de finalizar nessa o primeiro podcast nosso do Bares SP. A gente está todo mundo aqui nervoso, viu, gente? Ah, Bia, mas eu sou tímida. Eu também sou. Então, para finalizar com chave de ouro, eu vou perguntar para vocês o seguinte: como é que a galera que está assistindo ali, ó, do outro lado da telinha, encontra vocês? Você, sua cafeteria, né? As redes sociais, endereço, ó, esse é seu momento. Esse é o meu momento. Você, Roberto, se a galera vai ter desconto, se não vai ter desconto, se já vai colocar a tributação ou não. Enfim, como é que a galera que tá ali do outro lado, tá abrindo cafeteria, pode te encontrar, né? Vamos lá, menina. Provence, Cafés Especiais. O nosso Instagram é @provencecafés.oficial. Rua Serra de Japi, 1378, Tatuapé, um bairro maravilhoso. Se você está lá do outro lado do mundo,
Vai lá, que é muito legal. E se estiver assistindo esse podcast, tem desconto? Tem desconto, por que não? A gente pode dar um descontinho, um 10% aí num cafezinho. Bora! Muito bem. Só falar que assistiu a gente aqui no Bares SP Podcast. Estou muito feliz de estar aqui. Muito bem, muito bem. Pode falar, a gente dá um descontinho, sim, com certeza. Para conhecer o café coado na mesa especial, 10% de desconto. Olha que tudo. Gostei. Você, Roberto? Então, quem precisar, quem estiver procurando por uma máquina de café expresso, o nosso site é www.blendexpress.com.br, o Instagram é Blend Express, e estamos à disposição de todos vocês que nós pudermos ajudar, nós estamos à disposição. É isso aí, muito bem. Então, gostaria de agradecer aqui a visita de vocês, viu? Foi incrível, eu adorei. A hora que fica bom, acaba. É sempre assim, gente. Foi rápido mesmo, né? Muito rápido, né? Foi uma delícia. Então, para vocês que ainda não sabem, né, desse novo projeto, a gente vai colocar aqui também todos o arroba do nosso Instagram, todo mundo já sabe, o YouTube também, clica, compartilha, que a gente vai amar a participação de vocês. Isso aqui é o primeiro, mas a gente gosta muito da contribuição de quem assiste a gente, dos nossos alunos, né? Então, tudo é baseado nas necessidades de vocês. Se quiserem que a gente traga aqui, dá dica de quem que a gente pode trazer, dos temas, das pautas que a gente possa tratar aqui, a gente vai adorar a contribuição e a colaboração de vocês aí também, viu? Muito obrigada, Elaine. Eu adorei ter você aqui, viu? Eu amei. Seu sucesso, que seu negócio seja sempre um sucesso. Já é, né? Já é. Eu prometo pra você que dessa vez agora eu vou na sua cafeteria. Olha, redes sociais, hein? Promessa. Depois eu conto pra vocês se ela foi mesmo. Roberto, muito obrigada, viu, por mais uma participação. O Roberto aqui é um parceiraço nosso desde sempre e para sempre. Poxa, eu que agradeço o convite, é sempre muito importante, né? Estar sempre ali do lado de vocês, né? Antes do Bares, né? Nossa relação. É verdade, é verdade. E agradeço muito por participar desse primeiro podcast. É isso aí. Muito obrigada, viu? Feliz, É isso, obrigada. gente. Até. Espero que vocês tenham gostado. Tema café, né? Uma coisa gostosa, memória afetiva, seja em casa, seja na cafeteria, seja coffee lover, seja barista. E se você não é ainda e quer ser, tá aqui a dica de todo mundo. Entra no site do Bares SP ou no Instagram, entre em contato com a gente e venha fazer o curso com a professora Bia, se o seu tema é café. Mas se você quiser a parte de drinks, vai ter aula com Augustinho, que não é o Carrara. Bom, para encerrar, eu quero deixar os agradecimentos aqui à ADESAMPA, à Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico e Trabalho da cidade de São Paulo e à Prefeitura de São Paulo, que são responsáveis pelo projeto do SampaCast. SampaCast são estúdios na cidade de São Paulo que recebem gratuitamente pessoas que têm o interesse de fazer um novo projeto, como é o nosso caso. Então, vocês estão assistindo Bares SP Podcast, nosso novo projeto, episódio 2/1, né? Ou 1/2, oficialmente com convidados. Agradecer a presença do Roberto e da Elaine. Eu vou na cafeteria e vou usar os 10% de desconto, hein? E é isso, gente. Até o próximo episódio. Aproveita, curte, comenta, compartilha. Acompanhe a gente no Instagram, no YouTube e deixa nos comentários o que você gostaria de saber, indica lugares, a gente vai atrás para conhecer, para cadastrar no guia também. E Bares SP é isso, está em casa, há 26 anos no ar, você é que faz o nosso sucesso. Obrigadão, até a próxima!